Compatibilização de projetos. Fluxo de trabalho. Então, na metodologia tradicional, como é que são feitos os projetos? Ou seja, do tempo antigo, né, quando começou a se fazer projetos para construir, até recentemente. Como é que se procede? Então, primeiro se faz o projeto de arquitetura, né? Então, é o primeiro tópico, né, o primeiro passo a ser feito na metodologia tradicional. Depois se faz o projeto estrutural, né? Depois da arquitetura feita, do projeto estrutural feito, se faz os projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias. A ordem aqui não importa muito, tá? Depois, na sequência, se faz os outros projetos complementares. Esse tipo de fluxo, né, essa ordem, essa estrutura aí, é vulnerável a erros, porque cada profissional atua separadamente, sem se importar com o que o outro profissional, o outro projetista está fazendo. E o que é que acontece com isso? Na hora de construir, acontece interferência de um projeto com o outro. Acontece interferência do estrutural com a arquitetura, acontece interferência do hidrossanitário com o estrutural, do elétrico com o hidrossanitário, porque os projetistas não se conversaram, tá? Então, vai haver erros, tá? E vai haver falta de fidelidade com a realidade, porque nem todos os projetistas, ao começar um projeto, ele tem uma visão total da obra, né? Como ela vai ficar quando estiver pronta. Então, como ele não tem essa visão da realidade no momento do projeto, acaba não tendo essa fidelidade e levando também aos erros, tá bom? E como é o fluxo de projetos em BIM, que é o procedimento que está se adotando agora, né? Que está se começando a adotar em várias empresas de projetos, em vários fluxos de projetos. Então, todos os projetistas participam ativamente desde as fases iniciais. Então, todos os projetistas se conversam desde o início. O arquiteto conversa com o projeto estrutural, vão chegar a um acordo como fazer. Os projetistas de instalações conversam com o de estrutura para ver qual a melhor maneira. E assim, eles participam ativamente desde o início do projeto. Todos os projetistas que vão trabalhar ali naquela obra final, né? Naquele objeto final. Os modelos tridimensionais com informações associadas. Então, o BIM dá a você modelos que dão informações. Quando você clica numa parede, ela vai lhe informar de que ela é feita, quais são os blocos que a compõem, qual é a argamassa que ela é feita, qual é o revestimento, tá? Então, essas informações dos objetos levam a uma maior assertividade nos projetos. E aumento da assertividade da obra, ou seja, se os projetistas se conversam e se você tem todas as informações dos objetos, então você consegue acertar mais na hora da obra. Não tem muitos problemas na hora da obra, ao contrário do fluxo tradicional, que se resolve muita coisa na hora de construir, não na fase de projeto, tá? E pouco retrabalho, ou seja, quando chega na obra, ao se encontrar um problema no fluxo tradicional, aquele projeto volta para o escritório para ser revisado e só depois dele revisado é que volta novamente para o canteiro para poder executar ou continuar o trabalho. Às vezes tem que demolir alguma peça porque interferiu em outra, né? E aí acontece o retrabalho tanto em projetos como na própria obra. O fluxo dos projetos em BIM, ele é exemplificado por essa imagem aí. Ele tem 6 fases. A fase 1, participam dessa fase os arquitetos e o cliente. Então, os arquitetos vão conversar com os clientes para ver qual é que é a finalidade daquele projeto, o que é que eles querem, tá? Depois a fase 2 vai ser a reunião de alinhamento, onde vão participar
os arquitetos, os engenheiros MEP, o calculista e o cliente. O que é esses engenheiros MEP? MEP é uma sigla em inglês que significa mecânica, elétrica e hidrossanitária, tá? Que é Mechanical, Electrical e Plumbing. Então, isso aqui significa um MEP. Então, quando vocês ouvirem, é um software MEP, então é um software de instalações, tá? Que trabalha ou com elétrica, ou com mecânica, ou com hidrossanitária. Então, todos os projetistas conversam aqui, na fase 2. Depois, na fase 3, vão ter os encontros dos arquitetos com os projetistas estruturais, para ver se aqueles vãos que os arquitetos escolheram conseguem ser vencidos pelas vigas, se a posição dos pilares podem ficar naquele local que o calculista colocou, tá? Então, vão ser conversas entre os arquitetos e os calculistas estruturais. E o cliente também, né? Você vê que o cliente está desde o início, tá? Então, aqui tem um cliente, aqui também tem um cliente, e aqui tem um cliente acompanhando tudo. Depois, na fase 4, vem o MEP, né? Que são os projetistas de instalações. Então, a fase 4 vai estar presente a arquitetura, a engenharia MEP e o cliente, para definir algumas situações aí das instalações com a arquitetura. Depois, a fase 5 vai ser a compatibilização, onde vai se fazer a busca de interferência entre as disciplinas, né? Entre todos os projetos que estão ali naquela obra, para ver se pode ser resolvido, se vão ter algumas mudanças para poder corrigir e não levar para a execução aqueles problemas. E a fase 6 é a documentação. Vão estar envolvidos todos os atores, né? O arquiteto, os engenheiros MEP, o calculista, o cliente e as instituições que aprovam os projetos, né? E aí depois vai para o projeto final, que já está pronto para construir, tá? E a assertividade desse projeto vai ser muito maior do que aquele fluxo tradicional, pois não houve um entendimento desde o início, né, dos problemas. E aí, quando chegar aqui na obra, no fluxo tradicional, é que vão aparecer os problemas. Na hora de construir, isso aqui está interferindo com aquilo outro, né? Essa caixa do sistema de esgoto está interferindo aqui com a sapata, o tubo de esgoto está cruzando aqui o radier, está passando pela viga baldrame, então tem um tubo de esgoto descendo exatamente onde está a caixa de disjuntores, entendeu? Então, esse tipo de coisa tem que ser visto na fase de projeto, não na obra, tá? Aí está descrito as fases, né? A fase 1, que é aquela do arquiteto com o cliente, concepção arquitetônica, trata-se do estudo e concepção inicial do modelo arquitetônico. A fase 2, validação dos espaços e conceitos. Nessa fase, a arquitetura é validada pelos projetistas de instalações e estrutura. Então, aqui tem a conversa de todos os atores, né? Também na fase 2 aqui. Na fase 3, concepção inicial do projeto estrutural. Então, aqui o projetista estrutural vai lançar os pilares, vai dimensionar as vigas, vai ver onde pode botar a viga, onde não pode, né? E aí vai conversar com o arquiteto para ver qual é a melhor solução. Na fase 4, concepção inicial dos projetos de instalações. Com concepção inicial da arquitetura e estrutura definida, inicia-se os projetos de instalações elétricas, hidrossanitárias e outros. Projeto de lógica, né? De CATV. Fase 5, processo de compatibilização e revisão dos modelos. Com todos os projetos já iniciados, parte-se para a fase de compatibilização e alinhamento final dos modelos, sendo um processo interativo entre os projetistas. Aqui vai se descobrir se ainda tem alguma interferência, né, na fase 5. E se tiver alguma interferência, vai ser resolvida, porque está todo mundo aqui participando. E a fase 6 é a documentação do projeto. Com todos os projetos definidos e compatibilizados, parte-se para a etapa de documentação. Nesta fase, geram-se os desenhos executivos do projeto, as listas de materiais e demais documentações pertinentes, tá? E aí o projeto está pronto para construir. Quais são
os cuidados que se deve ter no projeto arquitetônico na metodologia BIM, né? no processo de metodologia BIM. Então, primeiro é o ponto de origem. Esse ponto de origem é um ponto que o arquiteto define que vai amarrar todos os projetos. É como se fosse um prumo, né, vertical, né, onde esse prumo vão ser amarrados todos os projetos. O projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto hidrossanitário, o elétrico, em um único ponto, né, em uma única posição da obra, né, para não haver um deslocamento horizontal dos projetos e aí ocorra o afastamento de um pilar onde ele não deveria estar, a localização de um tubo de queda de esgoto no local onde ele não foi projetado, por falta de definir o ponto de origem, tá? E aí esse ponto de origem não se deve adotar ele num lugar distante da edificação. Tem que escolher um ponto da obra, um pilar, uma escada, um elemento que seja fácil de visualizar, todos os projetistas entendam. Geralmente um ponto inferior esquerdo, um ponto superior direito, tá? Um ponto superior esquerdo. Então, uma posição fácil de visualizar para todos os projetistas, né? Outro cuidado que o projeto arquitetônico tem que ter. O modelo arquitetônico otimizado para a colaboração BIM. Então, não exportar no modelo IFC elementos desnecessários para os projetos de engenharia. Então, o que é esse modelo IFC? O IFC é um modelo, é um arquivo que é compatível com todos os softwares de metodologia BIM. Então, quando você faz um projeto no Revit ou no ArchiCAD, que são os softwares que os arquitetos usam em BIM, e você envia esse projeto para o projetista estrutural, você não deve mandar ele em Revit, você tem que mandar ele em IFC, tá? Você faz a conversão para IFC, salva ele como IFC e envia para o projetista estrutural, porque lá o software de estrutura vai abrir esse arquivo IFC dentro do software de estrutura. A mesma coisa o projetista de instalações vai abrir esse arquivo IFC dentro do software de instalações, tá? Se você manda um modelo diferente, porque nem sempre o projetista de estrutura vai ter o Revit, nem sempre o projetista de instalações vai ter o ArchiCAD. E o que é que você tem que fazer na hora de mandar isso aí? Tirar os elementos desnecessários, tipo decoração, mobília, veículos, vegetações, né? Pessoas, tá? Coisas que não importam para os outros projetistas. Então o arquiteto tem que limpar o projeto, mandar para os projetistas de projetos complementares apenas o necessário, né? Sem esses elementos que vão pesar no arquivo desnecessariamente. Exportar para o modelo IFC. Com o projeto preliminar definido, exporte para o modelo IFC para os outros projetistas, para que os outros projetistas possam iniciar seu trabalho em outros softwares, que eu falei anteriormente. Adotar uma pasta compartilhada com todos os projetistas para salvar os modelos IFC. Essa pasta pode ser em uma rede interna, uma intranet, né? Um sistema de compartilhamento dos arquivos como o Dropbox e Google Drive, ou através de uma plataforma especializada em projetos colaborativos. Então, o que quer dizer aí? Porque, como são muitos desenhos, né, muito arquivo, se você começar a ficar mandando isso por e-mail, vai se perder. Então, tem que ter uma pasta compartilhada com todos os projetistas. Porque tudo que você colocar ali naquela pasta, os outros projetistas vão ver, né? Porque aquela pasta está comum a todos os elementos, tá? E não vai se perder nenhuma informação. E quais são os cuidados que se deve ter no projeto estrutural nessa metodologia de fluxo BIM? Então, criar o projeto estrutural a partir do modelo IFC compartilhado. Então, o software de projeto estrutural irá criar as plantas dos pavimentos na escala correta e no ponto de origem adotado. Então, esse ponto de origem aqui foi criado lá pela arquitetura e aí o projetista estrutural usa esse ponto de origem para alinhar o seu projeto, né? Que o projeto base da arquitetura vai ter ele, e aí ele vai lançar os elementos estruturais
dentro do seu projeto já definido pelo arquiteto, né? Lançamento do projeto estrutural. Com o modelo estrutural lançado, podemos realizar análise dos esforços da estrutura e verificações de dimensionamento para avaliar se o modelo é tecnicamente viável. Então, nessa fase, o projetista já faz uma análise do comportamento estrutural daquele modelo, para ver se tem que mudar alguma coisa, se tem algum dimensionamento excessivo. E ele vai fazer uma análise técnica da sua estrutura. Nesta primeira etapa, não é recomendável avaliar detalhadamente todos os resultados da estrutura, visto que a concepção pode ser alterada no processo de interação e compatibilização com as demais disciplinas. Então aqui está dizendo assim, que ele não precisa ir a fundo, né, no dimensionamento. Basta verificar por alto, né, o dimensionamento para avaliar o modelo. Aí no projeto estrutural, está aqui uma tela, né, do software de estruturas, e aí ele está, depois de terminar, ele vai exportar IFC do modelo estrutural. Para quem ele vai exportar esse modelo estrutural em IFC? Para o arquiteto. Ele vai mandar de volta, depois de lançar o projeto de estrutura, para o arquiteto, porque aí, agora o arquiteto vai abrir, lá no Revit ou no ArchiCAD, o modelo dele já com a estrutura. Então o arquiteto vai olhar lá onde foi lançado os pilares, onde foram lançadas as vigas, se tem algum elemento estrutural que interfira na arquitetura, né? Se tem pilar demais, né? Se ele quer eliminar algum pilar para que a arquitetura dele não sofra com o que ele idealizou, né? E aí ele vai fazer essa análise abrindo um arquivo IFC enviado pelo projetista estrutural, tá? Então, essa comunicação de arquivos é via arquivos IFC, tanto do arquiteto para o projetista estrutural, como do projetista estrutural para o arquiteto, tá? E os projetos de instalações, quais os cuidados que eles devem ter, né, os projetistas? Criar o projeto a partir do modelo IFC também, né? Ao concluir o processo de criação do projeto, o software irá criar a planta de referência 2D em todos os pavimentos com a escala correta e posicionadas na origem global do projeto, tá? Então o software que faz o projeto de instalações, ele separa por pavimento as plantas em 2D para poder lançar as instalações, né? A maioria dos softwares faz isso. Importação do modelo IFC estrutural. A importação do modelo estrutural é de grande importância para a definição dos elementos de projeto de instalações. Então, antes de lançar o projeto de instalações, ele deve pegar o modelo com a arquitetura e o estrutural, já que o estrutural já foi lançado, né? Então ele vai ver onde estão os pilares, onde estão as vigas, as sapatas, para evitar que ele interfira muito na estrutura, na hora de lançar o projeto de esgoto, o projeto de hidráulica, o projeto elétrico, tá? Modelagem dos projetos de instalações. Então, após realizar a modelagem dos projetos de instalações, você pode visualizar o modelo em 3D, onde você vai olhar lá as suas instalações e vai estar lá também a estrutura, né, que já foi lançada, e a arquitetura, para você ver se realmente ficou a contento do que você estava imaginando, né, no seu projeto. Com o modelo de instalações lançados, podemos realizar verificações de dimensionamento para avaliar se o modelo é tecnicamente viável, como por exemplo, se vamos ter pressão suficiente no chuveiro, no caso do projeto hidráulico, e dimensionamento dos reservatórios, né, se os reservatórios foram dimensionados corretamente, verifica isso aqui antes de enviar de volta para o projetista estrutural e para a arquitetura, né? Porque depois que você lançar as instalações, vocês vão mandar de volta para os outros projetistas para eles verificarem o que você fez. Aqui está uma tela do software de projeto de instalações. Aqui é o QI Builder da AutoQI, né? Aqui você tem a instalação hidráulica aqui. Aqui esse amarelinho aqui é a instalação elétrica. Aqui esses tubos azuis são projetos
de instalações hidrossanitárias, tá? Então você vê os pilares, né, da estrutura, então você vê todas as disciplinas juntas, né? Você pode analisar com mais cuidado do que você vê cada disciplina separada. Compatibilização. Mesmo os projetistas tendo acesso a todos os modelos de FC, né, compartilhados por cada colaborador, sempre fica algumas pendências de compatibilização. Então, mesmo depois de todas as análises, vai ficar alguma coisa que tem que ser resolvida. Então, a verificação da colisão navegando o modelo tem uma função importante na validação do projeto. No entanto, é subjetivo e está sujeito a erros de percepção. O que quer dizer isso aí? Então, você pode navegar pelo modelo 3D, né? Entrar na sala, verificar onde estão as tomadas, se não está passando por nenhuma porta, se não tem eletroduto passando por janela, se no banheiro onde você desceu os tubos não está passando por nenhum pilar, se os tubos de esgoto não estão cortando as vigas em vários locais, tá? Então, isso aí é uma navegação pelo modelo, uma análise visual. Mas como pode ter erro, visando melhor a assertividade, pode-se utilizar uma ferramenta de Clash Detection. Esse Clash Detection é um comando que vai encontrar lá no seu projeto as interferências. Então ele vai encontrar interferência entre os tubos de esgoto e os tubos de elétrica, interferência entre os tubos de esgoto e o projeto estrutural, interferência entre o estrutural e a arquitetura. Então você pode ter um pilar diminuindo a dimensão de uma porta, né? Então isso aí é uma interferência. Então a ferramenta automática Clash vai lhe dar uma relação dessas interferências e você vai uma por uma resolvendo até não ficar mais nenhuma interferência. No fluxo de projeto BIM é importante que todos os projetistas tenham acesso à ferramenta de análise de colisão, que é aquela que eu falei anteriormente, a Clash Detection, para realizar as verificações, já na fase de modelagem do projeto, gerando modelos consistentes e evitando os retrabalhos em toda a equipe. Então, tanto o arquiteto tem que fazer isso, né? Detectar as interferências, como o projetista estrutural, como o projetista de instalações. Nos sistemas de projeto, as colisões são gerenciadas via notas BCF. Essas notas BCF são tipo mensagens de WhatsApp através do software. Então ele manda via mensagem para o outro projetista, informando assim, interferência entre hidráulica e estrutura, favor resolver. Aí o projetista de instalações vai resolver, né? Interferência entre o elétrico e o hidrossanitário, aí o projetista de elétrico vai resolver. Então cada projetista vai receber uma mensagem do outro projetista dizendo onde estão as colisões. Isso via software, não precisa ligar, né? Não precisa mandar e-mail. Então dentro do próprio sistema de softwares, você consegue essa comunicação, né, entre os atores, né, que vão conceber esse objeto aí que é o edifício, né? Finalização do projeto. Com os projetos compatibilizados e definidos, participar da etapa de documentação do projeto, como foi desenvolvido no conceito BIM. Para esta fase, basta extrair as plantas e documentações pertinentes a cada projeto. Então, depois que tiver o modelo tridimensional e todas as interferências tiradas, então você pode extrair as listas de materiais de todas as disciplinas, a extração dos memoriais do projeto, memorial de cálculo e a extração de plantas técnicas. Tá? Então isso aí já é tirado, porque já está tudo feito, porque o modelo 3D já está feito, as análises já estão feitas, e aí você tem toda a documentação já na sua mão para poder executar a obra. Ok? Então, esse fluxo de projeto aí, ele foi sugerido pela AutoQI, tá? Eu vou colocar aqui no meu vídeo o crédito, né? Então, esses textos não são meus, né? É da AutoQI. Eu participei de um evento, chama-se Semana BIM na Prática. Então, na Semana BIM na Prática, eles apresentaram esse processo, esse fluxo aí, que é muito interessante. Eu gostei muito e resolvi passar para vocês aí, para vocês entenderem, né? E se inteirarem do que está acontecendo hoje
na área de projetos, tá? Em BIM.